vamos falar muita coisa, gente. Problemas com o doutor Rodrigo aqui, a simpatia. Como é que você Estamos na está? área, Bach. Tudo bem, querido? Hoje, Tudo hoje tem um monte de gente aqui já, mais de 100 pessoas. Olha, vai para as pessoas bem interessadas, né? Interessado em tudo aqui. Logo, logo, já, olha, o doutor Colombini também está aqui. Doutor Colombini, né? Inclusive, gente, Colombino é olha, um eu tenho, brother, um amigão de mais de 15 anos, é, né, Alexandre? O olha Alexandre, a só. gente fez faculdade junto. Nossa, vocês já eram amigos, eu não tinha nem nascido ainda, que bacana, cara. Você era bebê, bebê Era macho. bebê, um bebezinho. Tá? Inclusive, gente, eles são dois amigos muito queridos, né? Além da competência que eles têm, né? E vou ter o prazer de receber os dois aqui. Que agora, não sei se já estão sabendo, mas eu tenho um programa de rádio, que é na Rádio Mundial, que é o Baque-Papo. Baque-Papo, né? E vamos ter o prazer aqui de ter essas feras aqui, sendo entrevistadas aqui dentro, que é toda sexta-feira, às 10h30 da manhã. E nós vamos também estar nessa sexta-feira aqui, tem uma novidade também, que vamos inaugurar um podcast, que é o Baque. Não sei se vai ser Baquecast ou Baque-Papo, estamos vendo o nome ainda. Vocês podem até dar umas ideias para a gente de nome aqui. Talvez um Baquecast, alguma coisa assim. Baquecast vai ser legal. Tem o Isso. bate-papo e o bate-cast. Tá É o sensacional, melhor que o Baque-Papo e o Batman Baque. já. É o bate, o pessoal tinha falando, já bate isso, bate aquilo, tá? E o programa tá indo bem, viu, rapaz? Nossa, pra você ter uma ideia, normalmente, assim, eles, nas chamadas, assim, ó, sexta-feira ele vai estar no podcast, né? E nós temos várias chamadas, assim, na inauguração do nosso programa de rádio, normalmente já tem, no rádio, lá já tem, tipo, as 5 mil visualizações, 6 mil visualizações, né? No nosso teve 1.500.000 visualizações, tá? Na Caramba, inauguração, então foi bacana aqui, tá? Mas, sensacional. mas hoje tem bastante coisa para falar aqui. Hoje a gente devia fazer umas 24 horas de live aqui, só de assunto aqui, depois, Vamos fazer né? várias. O pessoal vai Vamos pedir fazer daqui a várias. pouco. Vai ser essa aqui, vai ser o número um de várias delas aqui. Então vamos começar falando, vamos dividir até em duas partes, né? Dividir em doenças relacionadas com a parte pulmonar, que é a especialidade desse nosso amigo aqui, né? E depois nós vamos falar um pouquinho sobre Covid, né, gente? Que é engraçado, o Brasil, São Paulo, não sei, tem umas coisas engraçadas, não sei se vocês acham que. ah, Se noticia, a gente vê os hospitais lotados, os hospitais que a Faville já não cabe mais de tanta gente que está todo lotado, tá certo que estão com poucas mortes, mas lotado os hospitais, todo mundo falando das quantidades enormes de Covid que estão acontecendo, e hoje dá no noticiário que está se falando do carnaval em julho. É umas coisas que não bate, né? Mas tudo bem, depois nós vamos conversar um pouquinho disso daqui, só para A gente vai esquentar um segurar aí pouquinho. para não dar spoiler, né? Mas para já o pessoal ficar sabendo assim, que volta ao normal, né? Só que Sim, a gente tem que se proteger da melhor maneira possível para termos uma vida normal, né? Isso é importantíssimo. exato, exato. Mas vamos falar aqui da especialidade. Vai falando de você, se apresenta para o pessoal aqui, que o pessoal já deve te conhecer já, mas se apresenta para a turma aqui. Faz um tempo que a gente não faz uma live, né, Baco? Acho que a última vez foi Faz, naquele nossa, tô com rolo do olho saudade do de você. furacão lá no Covid, na parte grave, né? A gente fez Foi? umas duas, três, se não me Né? engano. E agora a gente está numa leveza muito maior, né? Uma tranquilidade para poder falar sobre isso e sobre várias outras coisas, né? Para não ficar só maçante aquela Sim. coisa de Covid. Então, assim, para quem não me conhece, que quase 1 milhão de seguidores aí do nosso amigo Dr. Bactéria, poxa, é uma honra ter essa audiência de vocês. E a gente tem muita coisa nas nossas redes sociais, depois se puder seguir, a gente sempre vai fazer o possível para orientá-los. Meu nome é Rodrigo, né? Rodrigo Santiago, eu sou pneumologista, eu fiz faculdade em Marília, na Unimar, na faculdade particular de medicina lá em Marília, com o meu amigo Alexandre Colombini, que estará contigo no bate-papo nessa sexta-feira, um otorrino, Isso. nossa, sensacional, um grande amigo. E não é só porque ele é amigo, não, porque ele é um ótimo otorrino, ele sabe disso, todo mundo sabe disso. E eu fui veterano dele na faculdade. Vim para São Paulo em 2007, formei em 2007, vim para São Paulo em 2008, fiz 2 anos de clínica médica na Santa Casa, 2 anos de pneumologia na Santa Casa,
e virei aqui com esse sotaque caipira, virei um paulistano caipira aqui, né? Eu sou de Barretos, Baixo de Ribeirão, esse sotaque caipira que temos gostoso no interior de São Paulo, né? E atendo basicamente no Tatuapé, na Zona Leste, mas, poxa, com a telemedicina a gente atende nordestino, nortista, Amazônia, Rio Grande do Sul, Curitiba e São Paulo, né? Várias Tem regiões. até uma amiga minha do Amazonas, muito querida, que você está tratando dela, né, da Cláudia. Sou Amicíssima, muito cuidei da querida. família inteira, me mandou um monte de paciente, ela e o marido são duas pessoas sensacionais. Mais uma vez agradeço demais as indicações do meu amigo Roberto Bach. A Cláudia é uma irmã, cara, uma irmã. Eu tenho um carinho por ela, nossa senhora, não tem noção. É muito, é minha irmã mesmo, que a gente tem aqui. Um beijão Mas para ela obrigado aqui, por se estiver assistindo, né? Poxa vida. E vamos começar, você sabe que, puxa vida, que é engraçado, né? Eu tenho um irmão, né? Eu tenho um irmão, que eu falo que é bem mais velho que eu tenho um ano a mais, mas é bem mais velho que eu, né? E é engraçado que nem eu, nem ele, nós nunca tivemos assim, nem a curiosidade de colocar um cigarro na boca, sabe? Nunca tivemos. Que E é bom. engraçado, o que é engraçado nesse ponto aqui, se for tiver graça nisso daqui, é que o meu pai que meu pai faleceu, essa foi a razão que ele faleceu, era um fumante inveterado, né? Que eu me lembro que ele fumava tipo 4, 5 cartelas de Continental sem filtro por dia, né? Aí o que aconteceu com ele? Enfisema, câncer pulmonar, sofreu, tadinho, nossa, morreu cedo, morreu com 70 e poucos anos, mas sofreu bastante no UTI, nos hospitais, esse negócio todo, principalmente por causa de tudo isso, né, que ele teve aqui, né? E agora a gente vê, rapaziada aí, né, tanta gente fumando aí, o que você poderia falar para eles assim sobre fumo e já juntar também, né, que o pessoal, tem um monte de gente que eu pergunto, você fuma? Ah, não, eu não fumo, eu só fumo cigarro eletrônico, tá? Eu falo, você fuma? Não, eu não fumo, eu só fumo narguilé, né? Narguilé. Então, já dá uma faladinha pro pessoal aqui, olha, a palavra está contigo aí, de falar de cigarro, de narguilé, tudo, né? E também o cigarro eletrônico, né, que está tão na moda agora, né, que nós vimos. Sim. Semana passada não fala comemorou, né? Mas a gente teve o Dia Mundial Sem Tabaco, né? Dia 31 de maio, anualmente é o Dia Mundial Sem Tabaco, e é um dia muito voltado para orientação e conscientização da população quanto aos males que o tabaco faz. Tabaco no sentido de tabagismo, seja ele do cigarro convencional ou do cigarro eletrônico, tá? E assim, é fato, realmente, você falou do seu pai, né? Saudoso, Sim. que descansa em paz, mas falecido, tinha enfisema, acabou tendo câncer. Poxa, já é muito sabido todos os malefícios que o cigarro causa, né? Quem fuma tem muito mais chance de ter câncer. 90% dos tipos de câncer de pulmão são causados por quem fuma, tá? São causados pelo cigarro, não por quem fuma, pelo cigarro, né? É, as duas principais causas de morte do mundo são as causas cardiovasculares, que são infarto e derrame cerebral, né, o AVC, e são intimamente ligados ao cigarro também, né? E tem as nossas doenças também do pulmão, né, que o pneumologista cuida, né? O DPOC, essa sopa de letrinhas, você falou enfisema pulmonar, muito mais conhecido para a população como enfisema pulmonar. Eu costumo desenhar para explicar o DPOC, né? Então, DPOC, doença pulmonar, doença dos pulmões, obstrutiva crônica. Crônica porque geralmente são décadas de tabagismo, décadas de fumo, e obstrutiva porque obstrui os brônquios, dificulta a passagem de ar ali nos canudinhos por onde passa quando a gente respira, e aí isso causa falta de ar, causa tosse, causa toda a dificuldade respiratória que as pessoas têm. Não necessariamente que o DPOC está ligado ao câncer, mas ambos são causados pelo cigarro. Então, por isso que as pessoas acabam, às vezes, confundindo isso. E hoje em dia, a gente tem muitos aparatos, tanto para ajudar a parar de fumar, para diminuir os malefícios que o cigarro causou para essas pessoas com essas doenças, quanto o tratamento para o DPOC, para o enfisema pulmonar. Por isso é muito importante que a gente fale para procurar o pneumologista o quanto antes, quem fuma ou quem foi fumante, até para investigar e avaliar se é o caso de fazer algum tratamento, né? E aí a gente foi vendo também que, com o tempo, todas as políticas públicas voltadas contra o tabagismo
foram muito bem-sucedidas, né? O Brasil, a gente tem tantas críticas, né, Baco? Tantos problemas que a gente tem, mazelas sociais, enfim. Só que as políticas públicas voltadas contra o tabaco foram muito, muito bem-sucedidas. Para ter uma ideia, em 1990, aqui no Brasil, a gente tinha 27,5% de jovens tabagistas. Ou seja, até os 25 anos de idade da nossa população, praticamente um terço da população era fumante. É um número assim. Um terço. Um terço, nossa senhora, Deus do céu. Brasileiros, em 1990 era fumante. Em Gente, 2019... um terço é muita gente, gente. Um terço não tem noção do que é. Muita gente, é absurdo. Muita gente. E aí, em 2019, nos últimos dados que a gente teve, isso já estava em 9%. Olha que sucesso, olha que maravilha de queda, né? E se a gente for jogar para a população adulta, no geral, né, era 34%, dá esse um terço, e caiu para 11%. Né? Então, como a gente vê isso? A gente vê porque a gente não acha mais propaganda de cigarro na televisão, a gente não acha mais outdoors com venha para o mundo de Marlboro, não tem mais isso. Os festivais de música, lembra? Era Hollywood Rock, né? Era Festival Carlton de Jazz, né? E por aí vai. A Fórmula 1, né? Nosso saudoso Ayrton Senna, a gente já foi uma potência na Fórmula 1, Senna, Piquet, Emerson, Fittipaldi, enfim. Todos os carros de Fórmula 1 tinham patrocínio de cigarro. Hoje não tem. Né? Isso, claro, é algo mundial. Mas no Brasil também foi seguindo muito isso. Mesmo restaurante, né? Não pode. Quem vai para a Europa fica assustado que tem lugar que tem área de tabagista e a gente não tem nenhuma área de fechado para tabagista. Então, isso foi uma baita vitória e a gente conseguiu diminuir bastante o número dos nossos fumantes. Só que agora vem a indústria do tabaco e cria-se um lobo em pele de cordeiro com esse cigarro eletrônico. Por quê? O cigarro eletrônico ele tem um vapor que é muito mais palatável, agradável, por ele não ter, ou não ter nenhum cheiro, não ter um odor ruim, que nem um cigarro convencional a gente sabe que tem, ou se tiver, geralmente são com essências até agradáveis a se cheirar, né? Então já por aí já é coisa de chocolate, né? Esse negócio assim, você né? cheira Chocolate, cereja. Só que isso faz mal para burro, faz muito mal, porque isso aí ele é feito de álcoois, glicóis e tem água, só que o jeito que ele é vaporizado, o jeito que a nicotina, e na maioria das vezes tem nicotina, e ela é aquecida, ela tem o propilenoglicol, que é um álcool, e ele acaba sendo transformado, acaba soltando como que é? Tem um nome agora, fugiu, cada nomão esquisito, mas acaba soltando substâncias extremamente cancerígenas. Propilenoglicol acaba saindo nitrosaminas. Tá? E essas nitrosaminas a gente já tem muitos estudos demonstrando e tem até câncer de bexiga, além de câncer de pulmão associado a vape. A gente já tem muitos estudos demonstrando que a curto e médio prazo, porque a gente tem pouco tempo de cigarro para gente pensar, de cigarro eletrônico para pensar em longo prazo, já causa alterações nos tecidos e nos brônquios, causando sim doenças inflamatórias, aumentando a chance de ter pneumonia. Então, vai dar DPOC, vai dar enfisema, vai dar câncer. A gente só não sabe o tempo que isso vai levar. Se vai ser mais rápido que o cigarro convencional ou se vai ser mais lento. Mas que vai causar, vai. Quer dizer, seria o tipo de uma pontinha do iceberg agora que está acontecendo, né? Essa pontinha do iceberg vai quando o iceberg bater no Titanic, a coisa vai ser trágica, né? Trágica, porque e agora você vai ver o tamanho do iceberg mesmo. O cigarro convencional, quem fuma, você falou que você nunca experimentou, mas quem já experimentou, quem fuma, percebe que desce meio queimando ali na garganta, é algo incômodo. Então você tem que fumar várias vezes para começar a fumar realmente, né? O cigarro eletrônico, ele entra com muito mais facilidade porque ele já não machuca. Em tese, ele já é mais agradável também. E aí que tá, pasme. A velocidade que a nicotina que é carregada vai para os pulmões, ela vai com muito mais rapidez do que no cigarro convencional e acaba tendo as trocas gasosas, onde passa pelos brônquios, alvéolos, tem as trocas gasosas e vai para o cérebro com muito mais chance de viciar e de causar dependência nicotínica. Lembrando que a dependência nicotínica em adolescentes aumenta, inclusive, chance de entrar em outras drogas.
né? Ela sim é uma porta de entrada para outras drogas. E os nossos jovens estão caindo nisso. Bach, você não via mais na rua molecadinha de 20 anos, 18 anos fumando cigarro. É muito raro, você vê mais a minha Verdade. geração, eu tenho 39, pessoal de 35 para cima ainda fumando cigarro. Abaixo disso era cada vez mais raro. Só que essa molecada está fumando o cigarro eletrônico. E o cigarro eletrônico veio para viciar essa molecada. É o tipo de uma armadilha, né, que foi feito. Total. Para você Olha, ter o uma doutor ideia, Colombino doutor Colombino está falando que a nicotina é até maior, né? sim, você tem em maior quantidade e alguns falam, não, mas o meu não tem nicotina. Para começar, no Brasil é proibido, tá? A Anvisa não liberou. Então, se você encontrar nicotina, você vai reclamar de quem? Você vai reclamar para quem que tem nicotina no seu vape? Não tem para quem reclamar. Segundo, na Inglaterra já tem vários estudos demonstrando em vapes, né, o pessoal fala, nos cigarros eletrônicos, que em tese não teria nicotina e que tinha sim nicotina. E essa quantidade é muito maior e ela chega com muito mais velocidade, como eu falei, para os alvéolos e para o cérebro, para causar essa dependência. E digo mais, o cigarro convencional, hoje em dia, ainda bem, é marginalizado. A pessoa, para fumar, ela tem que ir lá para fora para ir fumar cigarro, para depois voltar para onde estiver no ambiente. E se fumar, por exemplo, aqui na sala de consultório, vou fumar escondido. Fica um cheiro impossível, todo mundo percebe. O vape, se eu pego aqui do meu bolso e fumo, solto, ninguém vai perceber depois, porque não percebe o cheiro. Ah, não percebe o cheiro com o eletrônico? Se não for com essência, se for com essência, você ainda percebe o cheiro gostoso, tem essa ainda. Agora, se for sem essência, você não percebe. Né? Então, E o narguilé? E o narguilé? O narguilé é complicado porque é o seguinte, o pessoal fala, tem água, filtra, mas não tem filtro coisa nenhuma, tem um carvão ali, então é feito combustão, tem mais de 300 substâncias, dentre elas mais de 80 que causam realmente inflamação pulmonar e mais de 30 cancerígenas. E pasme para o número de cigarro que você fuma quando está fumando um narguilé. Uma rodada, que geralmente o pessoal senta lá, fica ali uma horinha fumando e passando, né? O narguilé, não vou nem falar da questão de ficar passando para todo mundo de boca em boca. Não vou nem falar dessa questão que o Bach está aí para nos falar mais ainda de tudo que pode causar de doença, né? A lei do Covid, por exemplo. Mas uma rodadinha de uma hora ali, fumando narguilé, é como se fossem 5 maços de cigarro. Sem cigarros. Sem cigarros? Você está brincando, cara? Isso são números do INCA, da OMS, não sou eu que estou inventando, não. O pessoal que estiver duvidando pode procurar. Então, assim, para pensar. Um jovem que chega em mim e fala, não, eu fumo um narguilé por fim de semana. Tá. Um narguilé por fim de semana, se você fizer as contas, é como se fosse 5 maços de cigarro por fim de semana por semana. Então, é como se fosse um maço por dia, quase. Achando que está tudo bem. Então, assim, é muito complicado. Mas, ainda assim, me assusta mais ainda o vape, porque o vape, ele é mais fácil de carregar. O narguilé, para você carregar, é igual uma gaita de fole, né, Bate? Para cima e para baixo. Tá? O vape é pequenininho, você pega o tamanho de uma pilha, às vezes, o tamanho de um pendrive, e é bonito, às vezes tem luz, tem touch, isso tem pego a população. Inicialmente, falaram que foi inventado para ajudar a parar de fumar. Vou até dar o benefício da dúvida para quem realmente fez isso nesse sentido. Com o tempo foi vendo que não ajudou nada a parar de fumar, porque quem parou de fumar um cigarro convencional começou a fumar o eletrônico, então não mudou em nada nesse sentido, pode até ter sido pior. Só trocou o vício. Só trocou o vício, né? E aí o grande problema, a gente já tem vários dados mostrando que 80% das pessoas que começam a fumar até os 18 anos de idade. Então, o vape hoje está pegando a molecada. Que a molecada que a indústria do tabaco tinha perdido com o cigarro. E aí você vê a Philip Morris, que é a grande bandidona, comprou 30% da Juul, que é aquele de pendrive que é responsável por 70% do mercado dos Estados Unidos. Então, muitos da comunidade dos vapers vêm me brigar comigo no meu Instagram falando é que você quer que o pessoal continue fumando cigarro para você não perder paciente. Pelo contrário, esses vão virar paciente. Eu não gostaria que fosse dessa maneira. Né? E outra, não é por causa disso. A indústria do tabaco está por trás disso e eles não querem enxergar. Então, assim, é algo que a gente tem que realmente gritar. A gente vai falar bastante disso também no nosso programa, no seu programa que eu fui convidado, no Bate-Papo. No nosso? Que é isso? Isso daqui é meu, não é nosso. Dia 24 de junho, eu já vou avisando o pessoal, né? Vai ser um prazer, a gente vai falar um pouquinho mais de vape.
e eu sempre coloco muitas informações. Vocês que estão assistindo aí, que têm filhos, que têm sobrinhos, familiares, adolescentes, a gente precisa passar essa informação, porque hoje todo mundo sabe o mal que o cigarro faz. O seu pai, Bach, ele não sabia. Lá atrás, Não o pessoal sabia. não sabia quando começou a fumar. Então, eu pegar um paciente de 60, 70 anos que fuma e não conseguiu parar de fumar, eu tenho que ter muito carinho, muita psicologia com essa pessoa para explicar, não, eu te entendo, vamos tentar parar, não é fácil tal. Agora, o moleque começar a fumar cigarro convencional hoje não tem cabimento. Ele sabe todos os males que isso faz. Agora, o vape, eles não sabem, a gente tem que falar. Tem uma moça aqui que ela falou que ela nunca fumou, mas porém ela teve vários problemas relacionados com o cigarro porque o pai dela fumava e fumava perto dela. É o fumante Não, passivo? isso pode até ser um gancho para a gente falar até de outras coisas que nós, como pneumologistas, pegamos muito no nosso dia a dia e a gente cuida muito. Sim. Para ter uma ideia, tabagismo passivo entra no rol de problemas para causar o DPOC, né, o enfisema pulmonar. A gente fala que 80% dos casos de DPOC são causados por cigarro, ativo ou passivo. E 20% é queima de biomassa, aquela senhorinha que teve muita exposição a fogão a lenha. Eu já tenho alguns pacientes, são poucos, mas já tenho alguns pacientes que têm DPOC sem nunca ter fumado, nem convivido com quem fuma, e é por causa da poluição em São Paulo, acredita? Um que tem banca de jornal num lugar muito frequentado e outro taxista, né? Então, 20% é quem nunca foi fumante e 80% é quem fuma ou conviveu com quem fuma. Mas a gente pega muito asmático, inclusive, que teve histórico de tabagismo passivo na infância, com o pai, com a mãe que fumavam, e às vezes acaba evoluindo com essas doenças pulmonares, além de, obviamente, infecções respiratórias, pneumonia, tudo isso. Então, o tabagismo passivo realmente é muito deletério. Pra você ter uma ideia, o cigarro, tem um estudo muito bacana australiano que eles fizeram com bancos de dados da Suécia, do Ministério lá da Suécia. E assim, uma senhora que foi fumante durante a gestação da sua filha, tá? Sim. A gente viu que o filho dela, ou seja, o neto dessa senhora que fumava na gestação da filha, o neto dela teve até 20% de chance de ter asma. Sem ele nunca ter colocado cigarro na boca, sem a mãe dele nunca ter 20%? colocado cigarro na boca. 20% do neto. Ou seja, o cigarro faz mal até para quem não nasceu. E isso sim é epigenética, né? Teve um rolo danado ultimamente, uma famosa influenciadora falou uma besteira de epigenética, né? E isso sim é epigenética. Você vê o mal que isso vai fazer a longo prazo. Então, uma mulher que está gestando uma outra menina, né? Um bebê feto do sexo feminino, e que ela tem os hormônios, né, femininos, útero e tal sendo formado, essa pessoa já tem chance de ter um filho com asma por conta do cigarro que ela foi passiva do útero. Olha o absurdo. Nossa, que herança, hein, cara? Que herança louca, né? Então, poxa, é não fumar, é não causar esses males, tanto para quem está perto, quanto até para quem não nasceu, como eu estou falando, né? E asma é uma doença, assim, muito comum, tá? Mais comum do que você imagina e, infelizmente, subdiagnosticada. Então, vamos falar um pouquinho de asma aqui. O que é asma? O pessoal aqui. Bom, legal, eu sempre gosto de levantar essa bandeira para tentar explicar para as pessoas. Porque fica sempre aquela coisa assim, eu tenho bronquite. Ah, não, eu tinha bronquite na infância. Ah, bronquite asmática, asma brônquica. Pessoal, isso são nomes assim, popularescos para a doença que é asma. Ponto. Bronquite, vamos pensar que é um it, inflamação, e no brônquio, né? Bronquite. E essa bronquite aguda pode acontecer em qualquer pessoa. Eu não tenho asma, eu nunca tive, eu não sou tabagista, e eu posso, por conta de uma mudança climática, por causa de alguma infecção viral, alguma exposição inalatória, alguma coisa, ter alguma crise de bronquite aguda na minha vida. E peito chiar e tal, mas são casos muito pontuais, muito raros. Né? Agora, aquela criança que tem a vida inteira com crises de bronquite, com chiado de peito, fazendo inalação direto, e indo para pronto-socorro, e com não sei quantas infecções, e não consegue fazer educação física. Poxa, essa criança tem asma. E asma é a doença inflamatória dos brônquios, a doença crônica. E essa doença geralmente vem da infância, pode acontecer sim na fase adulta, mas na maioria das vezes vem da infância, e tem um fator de carga genética muito importante. Claro que tem aquele... Tem cura? Né? Oi? Tem cura? Tem cura a asma? Não, mas tem controle. Isso é a parte mais importante, né?
A Mas não asma tem é uma cura, doença né? que não tem cura, mas tem controle. Por isso que é errado falar, Sim. eu tinha asma na infância, mas não tenho mais. Não, você até pode estar com a Hum, asma bem controlada, mas em algum momento ela pode vir a apresentar. A mulher é muito comum, na fase adulta, começar a apresentar novamente crise de asma, alguma queixa respiratória por causa da asma, quando está tendo a menopausa, que tem aquela alteração hormonal, ou mesmo na gestação, né? E uma coisa que a gente tem que pensar bem é que as pessoas acabam subestimando muito os sintomas da asma. As pessoas chegam na fase adulta, começam a trabalhar demais, engorda, não faz exercício físico, aí acha que está cansado porque está gordo, ou acha que está cansado hum, porque está mais velho, ou acha que está cansado porque está sedentário. E não para pensar que ali na infância tinha histórico de asma. E aí a gente hum, precisa realmente tratar a asma dessa pessoa para duas coisas principais, Bach. Uma, hum. evitar a morte. Sim. No Brasil, morrem 5 pessoas de asma por dia. Por Esse dia? número, por 5 pessoas dia. por dia? Você está brincando, cara? Isso, repito, não sou eu que E estou falando, são é uma estudos que morte de, tem. é uma morte de asfixia. A pessoa acaba tendo asma, tem a crise, vai para o hospital, e aí entuba. E aí, Hum. imagina o tanto de pessoa que tem asma, que morreu de asma, e fala que é pneumonia, ou não sabia que tinha asma, e muitas Covid. vezes tudo histórico. Covid. Covid, né? Então, Hã? assim, você não vai fazer uma tomografia e falar, essa pessoa tem asma, olha a tomografia dela. Não é tão simples assim. E não está cheio de pneumologistas dos pronto-socorros nas UTIs do Brasil, entendeu? Então, esses Hum. 5, eu jogaria fácil mais esse número. Só que é subnotificado. Porque se de repente chega uma pessoa jovem, geralmente, morta, você não vai conseguir ficar falando com a mãe que perdeu o filho, ou com a esposa que perdeu o marido, e falar, na infância tinha histórico de bronquite. Você não tem como ficar pegando essas informações depois que a pessoa morreu. Então, imagina o tanto de gente que você não sabe do diagnóstico. Então, como eu estava falando, a gente tem que tratar para evitar a mortalidade desse paciente, para evitar as Hum. infecções e descompensações da sua asma, que é onde leva à morte dessas pessoas, e para melhorar a qualidade de vida. Porque, como eu disse, tem Sim. essa parcela da população que acha que não, eu estou cansado por causa que eu estou sedentário, que eu estou mais pesado, porque eu estou mais velho. E não, poderia muito bem estar levando uma vida normal, fazendo exercício, fazendo caminhada, tendo relações sexuais sem cansar. Às vezes a pessoa é sedentária, você tem que perguntar desse jeito, sabe, Bach? Ó, e na hora da relação sexual, você consegue? Você tem fôlego? E não tem. Não consegue fazer nada. E acha que está tudo bem, porque não está tendo crises, mas o fôlego está ruim e acha que está tudo bem. E não está. Então é muito importante a gente deixar muito Hum. claro. Quem tem asma pode e deve ter uma vida totalmente normal, tá? Basta tratar direitinho. E para o tratamento correto, tem que procurar um pneumologista. E agora eu vou dar até nome aos bois. O tratamento é com bombinhas, com Hum. medicações inalatórias para respirar melhor, para fazer o tratamento de manutenção. É uma coisa que eu falo sempre nos pacientes, Bach. Quem tem pressão Hum. alta tem que usar remédio de pressão todo dia. Não é só quando a pressão está alta. Quem tem diabetes tem que usar remédio de diabetes todo dia. Não é só quando a glicemia está descontrolada. Quem tem asma Tiroide, tem né? que usar a sua Tiroide, aqueles seus tiroide. todos são E quem tem remédios asma tem que constantes. usar a sua bombinha de tratamento todos os dias. Não é só quando está com falta de ar. Temos vários tipos de bombinha para tratamento direitinho Ah, então no quer dizer que a paciente. pessoa ela tem que pôr, até mesmo sem ter sem estar com o processo de asma desenvolvido, sei Sim, lá. sim, sim. É importantíssimo. Claro, é importante a gente sempre individualizar cada paciente. Tem paciente, Sim. às vezes, que está com um quadro tão bem controlado e com exames normais, está em acompanhamento direitinho, que a gente pode falar, não, você vai usar só se necessário. Mas não é a maioria. A maioria tem necessidade de usar diariamente, até para ter a sua capacidade respiratória plena, para disputar de igual para igual. Ó, a Marta, a maior jogadora da história do futebol mundial, o Pelé de saias, né? A Marta, Hum. ela tem asma. Tá? Ah, tem asma? Marta, eu não sabia, O cara. César Cielo tem asma, Sim. o Gustavo Borges tem asma, o Hum. Fernando Scherer, o Xuxa, tô falando pessoal da natação. A nossa maior nadadora da história da natação brasileira, Etienne Medeiros, tem asma e vive Hum. fazendo campanha, né? Então, só que assim, às vezes a gente vê que algumas pessoas têm muito preconceito e têm medo de falar. E, infelizmente, tem muita gente sem tratamento. Então, temos vários dispositivos para fazer o tratamento direitinho, que o tratamento do asmático é a base de corticoide inalatório, não é corticoide Hum. oral, não é o prednisona, o predicima de cortem. Quem usa isso muito está descontrolado, está errado. Isso sim faz mal.
mas o inalatório não. Agora esse aqui, Bach, ó, olha a corzinha isso aqui. Isso Ah, aqui é o famoso salbutamol, é o aerolim. sim. Isso não é tratamento, pessoal. Quem é asmático está usando um monte disso, fuja disso. Se está usando pra Hum. caramba, é porque não está controlado. Hoje em dia a gente tem vários tratamentos, como eu mostrei aqui, né? E aí você vai ver com o seu pneumologista, e a maioria das vezes a própria medicação de controle pode ser usada para sair da crise. Agora, quem só usa esse tipo de bombinha, geralmente usa bastante, quanto mais usar, maior é a chance de estar descontrolado e maior chance de mortalidade, como eu falei. Só que então, procurar um Co- pneumologista e fazer o diagnóstico da asma para ter uma vida normal. Como você classificaria o índice de conhecimento médico atualmente no Brasil? Agora eu te peguei. Ai, Bato, você quer me deixar mal dos colegas, né? Não, não estou falando. É aquele negócio, quem vestir o chapéu, que quem for bom, você tá Na elogiando. verdade é o seguinte, a gente tem que pensar que a medicina Você sabe no por que eu mundo, e perguntei não... isso, né, rapaz? Você sabe por que eu perguntei, Outros, né? a gente passou recente com os perrengues aí, né, meu amigo? Hum, Mas, assim, a medicina avançou muito, não só no Brasil como no mundo, né? E eu vou falar um pouquinho, puxar minha sardinha para pneumologia. Eu costumo, sim. nas minhas aulas, eu dou muita aula para colega médico, né? Para atualizar sobre as coisas da pneumologia. E parafraseando aí JK, a pneumologia mundial evoluiu 70 anos em 7. Nos últimos 7 anos, o que Hum, evoluiu de tratamento para asma, do mais leve à asma mais grave, para DPOC, como eu falei, do enfisema, para fibrose pulmonar, quem souber que tem fibrose pulmonar, procure um pneumologista, que hoje em dia tem tratamento, antigamente não tinha. Tuberculose, infelizmente no Brasil é muito comum, mas ainda tem tratamento também direitinho. Então, evoluiu muito nesse sentido. Agora, é difícil a gente levar toda essa informação para os outros colegas médicos, porque na faculdade é pouco que a gente tem de conhecimento durante o nosso curso de medicina. São 6 anos, pessoal, e depois eu ainda fiz, como eu falei, 2 anos de clínica médica e 2 anos de pneumologia, e eu tenho título de especialista, sempre procuro um médico que tenha título, porque você mostra que a pessoa está se atualizando, está indo para congresso, mas se ficar perguntando para mim sobre taquiarritmia cardíaca, se quiser ficar perguntando para mim sobre hepatites, sabe, eu não vou saber. Eu não mexo mais com isso, eu não trabalho com isso. Num pronto-socorro, a gente tem que saber realmente o básico. Mas se a gente for pensar que 50% do movimento de um pronto-socorro é respiratório, é importante que a gente leve esses conhecimentos para os colegas médicos, né? E as ah, pessoas que puderem evitar ficar indo para pronto-socorro para tudo e para toda hora, que possa procurar o seu especialista, é melhor. Você tem menos chance de erro, né? Então, assim, Bach, pensa que lá atrás, com todo respeito aos médicos mais velhos, todo o meu respeito, mas eu costumo brincar, pegar o sim. nome de um senhor bem mais velho, assim, o doutor Arquibaldo, de CRM Sim. 4000, era aquele senhorzinho Ah, médico que fazia o parto da criança, depois era o pediatra da criança, fazia a cirurgia do apêndice da criança, era o ginecologista da mãe da criança e depois era o cardiologista que cuidava. Fazia tudo. hum, E naquela época as pessoas morriam com 60, 65 anos de idade. hum. Né? Hoje em dia as pessoas vivem muito mais, mas para isso a medicina está muito mais uma medicina de precisão, tem muito mais especialistas, né? Então é muito importante que a gente saiba orientar a população a procurar realmente os médicos, os especialistas para os seus problemas. Não estou falando, tem que vir atrás de mim. Quem está com infecção urinária, vai atrás da sua ginecologista ou do seu urologista. Quem tem dor de cabeça, vai atrás de um neurologista. Quem está com problemas respiratórios, com queixas respiratórias, vai atrás do pneumo. Claro que uma urgência, é óbvio que tem que procurar o PS. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, não tem cabimento de todo mundo estar com quadro leve de Covid e ficar entupindo o pronto-socorro, porque aí começa a ter um monte de conduta errada. A gente tem um grande amigo também em comum, num grupo que a gente está, né? Derrube as fake news, né? A gente sugere o Sim. pessoal seguir nossos amigos. E a gente vai fazer uma live, eu e o Dr. Derrame, um pouco Hum, sobre isso. Esses dias a fantástico gente também, fez, maravilhoso. vai ser muito bacana, quero que todo mundo possa entrar depois, hein? Vai ser semana que Sim. vem. Os erros que a gente tem, muitas vezes, óbvio, que o médico quer acertar, o médico erra querendo acertar. Mas são casos difíceis, são casos às vezes complicados, são casos que fogem da sua especialidade, e num pronto-socorro lotado, tende a ter mais erro. Então, esse antibiótico para todo mundo, antibiótico na caixa d'água, eu costumo falar, né? Está errado. Hum, Né? A maioria dos quadros respiratórios são virais, e vírus não tem que usar antibiótico. Né? Como eu falei, um monte de diagnóstico de asma que poderia estar sendo feito e acaba não sendo feito, porque acho que tudo é infecção, que tudo é pneumonia.
Então, assim, no geral, a medicina especializada está muito bacana, e no Brasil também. Agora, a gente precisa tentar dar mais treinamento para os colegas que estão trabalhando em pronto-socorro, dar mais condições de trabalho para os colegas que estão trabalhando em pronto-socorro e dar condição de trabalho, inclusive, falando para a população. E Tentar agora evitar você até de qualquer coisa, né? você até um pouquinho meio pesado agora, mas acho que falta às vezes um pouquinho de humildade para alguns, de ser consciente e falar, ó, escuta, procura um especialista. Né? Não, a pessoa dá um antibiótico, foi o caso, né, gente? Você sabe que, se você me perguntasse há 3 anos atrás se o mundo ia sofrer um problema sério um problema sério de pandemia, eu falava com certeza, ainda até te falava o que seria. Vai ser sobre superbactérias, que do jeito que está sendo feito antibiótico, eu estava fazendo um monte de curso relacionado com isso daqui, voltado para isso. Né? Mas de repente veio a pandemia, né? Mas não é isso, não quer dizer que não estamos sujeitos a esse problema seríssimo que Não, vai eu acho que ser está das mais sujeito superbactérias. ainda agora. Então, poxa, esse negócio aí. Está mais sujeito ainda. Foi dado antibiótico para Deus, todo mundo. E hoje em dia o pessoal, Exato. do jeito que foi feito, né, que você sabe que foi oferecido antibiótico para que a pessoa, como é que foi falado? Ela está no começo de uma pneumonia, no comecinho, então vamos já dar o antibiótico para que ela não fique doente. Mas isso aqui não existe uma coisa dessa, gente. É meio revoltante o negócio A desse. gente tem que fazer umas lives assim de mitos, né? Coisas que não existem. Por exemplo, não existe, pessoal, começo de pneumonia. Se o colega médico falou isso, procure uma segunda opinião, de preferência especialista. Tá? Não existe começo de pneumonia. Existe pneumonia extensa. Pois é. Existe pneumonia extensa, existe pneumonia pequena. Sim. Existe pneumonia grave, leve. Existe. Começo, não. Não existe ameaça de derrame. Não existe princípio de infarto. Mesma coisa, existe infarto extenso, que acomete muitas áreas ali do músculo cardíaco, né? Assim como tem uns que são mais leves. Mas não existe ameaça, começo, princípio. São alguns absurdos que a gente vê por aí. Entre outros absurdos, isso aí, o antibiótico na caixa d'água. Essa pandemia veio até para piorar essa questão de você ter falado de superbactérias mesmo. Porque, gente, vírus se trata com sintomáticos. Alguns vírus você pode entrar com antiviral, né? Mas a maioria dos casos é sintomático. Antibiótico trata bactéria. Não é o caso de dar bactéria para prevenir uma infecção bacteriana. Não é caso de dar um corticoide para prevenir uma inflamação. Sabe? Ninguém vai tomar dipirona ou paracetamol para não ter dor de cabeça. Você vai tomar se você tiver com dor de cabeça. Não, eu vou tomar todo dia porque vai que eu tenho, né? Não, gente, tá errado. E aí a gente começa a ver alguns absurdos. Por exemplo, eu vou nesse gancho, você vai entender o porquê disso. Uma pessoa que tem tosse, por exemplo, essa tosse pode ser por vários motivos. Inclusive refluxo. Refluxo gastroesofágico, que os gastroenterologistas cuidam muito, mas é muito ligado também para os cardiologistas que pegam dor no peito por conta de refluxo, e o pneumologista... No meu caso é pós-Covid. No meu caso é pós-Covid. E o pneumologista que pega muita tosse por refluxo. E aí, a gente pega esse paciente que ficou indo em pronto-socorro não sei quantas vezes e ficaram pensando que tinha infecção e ficaram tuchando antibiótico nele. Só piorou o refluxo, só piorou a tosse. Sem infecção. Então, como eu falei, se a gente pensa que grande parte de um pronto-socorro é de quadros respiratórios, muitas vezes infecções, e a maioria das infecções são virais, né? Para que tanto antibiótico sendo prescrito? Nesse momento, o pneumo fica muito próximo dos infectos, a gente está brincando direto para segurar esse monte de antibiótico, né? O Wender está aqui também. Grande Wender, mais um amigo do Derruba Fake News. A gente tem também o Alexandre Naime Barbosa, que é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectos. Só, né? Tem o professor, só. A gente tem o professor Álvaro Costa, a gente tem a Gabriela Guerri, de cabeça que eu lembro, os 3 infectologistas ali do grupo. Já estiveram no grupo, o Casal Infectos, que é sensacional também.
A gente está sempre nessa briga, nessa luta para falar Só, só fera e só fera e eu como aluno de vocês, cara, aprendendo muito Você com é o vocês. nosso presidente de honra. Nada, que é isso. A nossa rainha é a Priscila, né? A Priscila, Priscila maravilhosa. é paramédica de Londres, né? Londres. E você é o nosso presidente de honra, poxa. Então, assim, é importante que a gente realmente oriente a população a procurar o pronto-socorro em casos mais necessários, mais de urgência. E dê mais atenção em ter o seu pediatra de confiança, em ter o seu médico de confiança, quando para quadro respiratório, seu pneumologista, ou seu infecto, o seu otorrino, enfim, para que evite e diminua a chance de erro. Porque às vezes um erro pode não ser um erro grave, mas um erro grave em cima de outro erro grave, em cima de outro erro grave. Quantos ciclos de antibiótico, Bach, que você imagina para o paciente chegar finalmente no pneumologista com diagnóstico de fibrose pulmonar? Aí você vai ver que não era pneumonia, era fibrose pulmonar desde sempre. E aí demorou um monte para ter esse diagnóstico. Né? Eu já vi muito caso de pessoas que estavam... Não, pessoas estavam tomando tanto antibiótico, que estava acabando, pegando infecção por falta de bactérias. Por incrível, por falta de bactérias, que o antibiótico não mata só a bactéria que está te fazendo mal, vamos falar assim. Ele mata todas as sensíveis. Né? E eu fiz uma live aqui com um microbiologista maravilhoso, um rapaz aqui, que lançou até uns livros sobre microbiologia, flora, né? E eles deu um dado assim assustador, que falou que depois de uma antibiótico-terapia, a pessoa demora 1 ano para refazer a flora. 1 ano o segredo demora. Então é loucura, só dar antibiótico assim, ainda dá para evitar que a pessoa fique doente. É uma coisa louca, muito doido isso, né? Eu fiquei revoltado. E é uma tristeza isso, porque assim, as pessoas perguntam muito para mim, mais uma doença da minha parte, na pneumonia. Por que eu tive essa pneumonia? Onde eu peguei essa bactéria? Pessoal, sabia que a pneumonia a principal bactéria, que não é o Roberto Martins Figueiredo. É outra bactéria. Isso. A principal bactéria que causa pneumonia, não só no Brasil como no mundo, depois de 80%, é o pneumococo. Certo? O pneumococo, mais de 80% é o causador da pneumonia. O pneumococo, sabe onde fica, pessoal? Na garganta. A gente tem o pneumococo aqui na garganta. E aí o que acontece? Eu vou erradicar isso? Não, você convive, a gente convive em simbiose com micro-organismos. É assim que funciona. Desde que o mundo é mundo, né, Bach? Agora, se você está com a sua imunidade ruim por algum motivo, seja problemas, né, de saúde mental, seja problemas de saúde mesmo, você não cuidar das suas doenças crônicas, ou seja porque não está se alimentando bem, por não fazer esporte, enfim. Se você não cuidar da sua saúde, você tem uma chance, ou vacina, né, muito importante, você tem uma chance maior de evoluir com uma infecção geralmente viral, que abre uma porta, eu digo, abre o portal ali da caverna do dragão, e aí a bactéria vai lá e, mergulha, vai lá e causa pneumonia. Né? A gente vê muitas pessoas que têm sim H. pylori, que é algo esperado para a flora gastrointestinal, né? E nem sempre tem que fazer tratamento, às vezes precisa, mas nem sempre tem. Então, como você falou, Bach, a gente tem uma flora, né, que já temos bactérias para o nosso organismo e que não necessariamente a gente tem que erradicar tudo isso. A gente vai tratar quando tem infecção. E a gente vai tratar a infecção, se é viral ou se é bacteriana, da maneira correta. E para isso precisa do especialista, né? 90% do nosso corpo são germes. Eles têm uma função, gente, não adianta eles têm uma baita de uma função aqui, que é uma função de proteção. Sabe? E também mexer com o seu sistema imunológico, né? O nosso sistema imunológico aí tem que ser cutucado por elas aqui, senão a gente dança. Hein? E, doutor, o que nós vamos fazer com esse Covid aqui que não dá sossego pra gente? Eu vou abrir um sorrisão para falar isso. Estamos no melhor momento desse sentido, tá? Nossa, ele é maluco, ele é negacionista, ele como assim? Tá tudo lotado. Tá lotado, eu vi agora há pouco o nosso... Se fosse, ele já seria expulso do grupo lá. Exatamente. Eu estou num grupo que o pessoal é totalmente pró-ciência, mas já teria me mandado embora. Mas, assim, eu vi agora há pouco o nosso amigo Alexandre Colombini fez um comentário interessante. É uma cultura que acho que não é nem só o brasileiro, mas o ser humano tende a ficar procurando pronto-socorro ao invés de marcar consulta ambulatorial. E a consulta ambulatorial com especialista é muito mais resolutiva do que sair correndo para um pronto-socorro, né? Então vamos lá. Por que a gente está num momento tranquilo? A gente teve tudo aquilo que a gente passou, pelo amor de Deus, mais de 660 mil mortes no Brasil. Nos Estados Unidos passou de 1 milhão, né, por sinal. E aqui, inclusive de criança, o número estarrecedor. Mais de 3 mil mortes de criança por Covid
Parece que é o segundo país que mais teve morte de criança. Só que hoje temos uma cobertura vacinal muito boa. Poderia estar melhor? Sim, poderia. Tem gente que é por medo, tem gente que é por informações desencontradas, tem gente que é por falta de tempo. Mas assim, quem tem que estar na sua terceira dose, tome a sua terceira dose. Quem tem que estar na sua quarta dose, tome a sua quarta dose. E a gente vai parar com essa mania, daqui a pouco a gente vai parar com essa maneira de chamar de terceira, quarta dose, porque é o seguinte, ô Bac, qual que é a sua dose de vacina da gripe que você já tomou agora? A vacina 57? Vacina 60? Ah, nossa, meu Deus do céu. Isso daqui. Não vou nem falar que se eu falar, eu vou entregar a idade. Eu vou entregar a idade, né? Eu brinquei esses dias com um amigo meu, oftalmologista, ele falou: mas eu já tomei 3 doses, quando chegar a quarta, vou ter que tomar, não vou tomar isso não. Mas quantas vacinas da gripe você já tomou? É verdade, né? Falou bem. Falou né? bem. E nunca ninguém reclamou. Exato. E outra, mas o que a gripe tem a ver com o Covid? Tudo! É um vírus respiratório. Né? Da pneumonia, para vocês terem uma ideia, existe uma vacina da pneumonia, que o pessoal não sabe, existe, é muito boa, por sinal. Claro que não é totalmente indicado para todo mundo, mas ela é ótima. Eu tomei. Né? É importante. Mas a pneumonia, a gente tem uma, e aí, se for o caso, faz mais uma ou duas no máximo. Hoje, a gente tem, no máximo, 2 a 3 doses de vacina da pneumonia. Né? Uma mais seus reforços. E a da gripe é todo ano. A coqueluche é a cada 10 anos, entre outras, né? Então, o Covid, enquanto a gente estiver com tanta circulação de vírus, é importantíssimo que a gente se mantenha protegido. E agora uma coisa muito importante que a gente precisa saber mudar um pouquinho e virar o disco para informar corretamente a população. Uma coisa é como a gente estava em 2020, depois em 2021 e agora em 2022. Algumas informações mudam e a gente tem que saber falar para as pessoas, né? Então, vamos lá. Antigamente não, há um ano, né, as vacinas funcionavam muito bem, inclusive contra a transmissão. E aí foram mudando cepas, variantes, e essa variante Ômicron, infelizmente, quebrou as pernas das vacinas transmitirem menos. Ainda assim, tem vários estudos que demonstram que transmite 40%, até metade menos do que se não tivesse vacinado. Tá? Então, quem está vacinado transmite até 40% menos do que quem não está vacinado. Mas, ainda assim, é uma transmissibilidade muito importante. Essa Ômicron, eu vi uma vez o Drauzio Varela, um dos maiores médicos desse país, falando que, e ele é infecto também, que ele nunca viu um grau de transmissibilidade tão doentia que nem dessa Ômicron, que transmite bastante. E a gente vai ter nos filhotes dela, né? Variante BA1, a BA1 e a BA2 aqui. Mas as vacinas deixaram a gente protegido para um grau de sucesso em evitar internação e evitar doença grave nunca antes visto durante essa pandemia. Tem gente que quer falar, não, mas isso não é por causa da vacina. Isso é por conta da variante que ela é mais leve. Essa variante que não pega pulmão. Primeiro, pessoal, não temos uma ilha que só tenha negacionista antivax para jogar a Ômicron lá e falar, vamos ver como esse pessoal vai ficar. A gente podia fazer isso, né? Seria muito interessante, né? Agora, uma ideia. Isso. Uma ideia, né? Isso. Agora, enfim, em janeiro, que a gente teve uma baita onda da Ômicron também, e a gente tinha menos pessoas vacinadas, não foi nem 1, nem 2, nem 3, nem poucos, não. Eu tive vários pacientes que eu vi no hospital internados, em UTI, com doença pulmonar, com pneumonia viral, e que não estavam vacinados. E que foi a Ômicron. Então, não é bem assim, a Ômicron é levinha. Ela é leve para quem está vacinado. E aí ela acaba se apresentando como um resfriado, como uma gripe, porque gripe deixa de cama, pessoal. Gripe fica de cama, fica com o corpo ruim, dá febre. Isso é gripe. Quem fala assim, estou gripado porque o nariz está escorrendo, é porque não respeita a gripe. Nunca teve uma gripe de verdade, né, Baixo? Acho importante você falar isso, que lançaram essa ideia, né, que esse vírus aqui foi uma coisa vinda dos céus para ajudar as pessoas, que não sei o quê. Não foi nada disso. Pegou as pessoas vacinadas aqui, por isso mesmo. Mas se não tivesse vacinado, do jeito que isso daqui passa, nossa, meu Deus do céu, em vez de 600 mil mortes, a gente teria 6 milhões, sei lá, de mortes. Sim, não tem a mínima dúvida. Vamos lembrar, o nosso grande desespero aqui foi a Gama, aquela variante P1 de Manaus, né? E ela foi responsável por mais de 400 mil mortes dessas 660 que a gente teve. Um levantamento maravilhoso que o Alexandre Barbosa tinha feito numa aula que ele deu. E aí, ela transmitia pra caramba.
ela chegava transmitindo muito mais do que as outras variantes, né? E a gente pensa, então, quanto mais transmissão, menos gravidade. Pô, e a gama? Como assim? Talvez se ele tivesse vacinado com a gama, não teria acontecido isso tudo que aconteceu. Talvez Hum. não, com certeza, né? E aí a Delta aqui, que transmitia mais do que a gama, não fez estrago. Por quê? Porque o nosso povo estava vacinado. E fez estrago nos Estados Unidos, que lá tem mais de 1 milhão de mortes. Então é muito mesquinho dizer que a Omicron é leve e que a gente só está tranquilo porque a Omicron é leve. Não, senhor, é porque a gente Não está é leve, não. vacinado. Quem está com 2 doses, tinha que estar com 3, mesmo assim é melhor ter 2 do que nenhuma. Claro. Né? E a gente vê as pessoas evoluindo muito mais tranquilo. Pessoal, eu atendi, nossa, milhares de pacientes nessa pandemia, desde presencial no meu consultório, até teleconsulta pela ligação, no hospital, na enfermaria, na UTI. Então, assim, eu peguei desde paciente tratando internado até paciente que deveria estar internado e optou por tratar em casa, com oxigênio, com corticoide na hora certa, né? Com fisioterapia respiratória, pacientes graves em casa, que optaram por não ir no hospital porque era público ou porque era um convênio que ele não confiava muito e tentou fazer isso tudo e deu certo. Eu tenho um primo, nossa, um marido da minha prima, um irmãozão meu, que foi um dos casos que eu mais fiquei com medo lá em Curitiba, a gente cuidando de fora e deu tudo certo. Mas sim, a gente pegou casos horrorosos, né? Sabe quantos casos nessa onda aqui agora eu tive que fazer algum tratamento específico? Eu falo assim, numa fase inflamatória, ter que entrar com corticoide depois de, sei lá, mais de 7, 8 dias, ou ter que usar antibiótico, ou mesmo ter que internar? Zero. Nessa Nossa, onda agora, de incrível. junho, de E era uma maio, coisa eu que não era internei protocolo, ninguém. né? Era protocolo, né? Né? Era A tudo gente viu o protocolo. paciente evoluindo mal, entrando em fase inflamatória, e era exame para todo mundo, era tomografia para todo mundo. Eu costumo falar para meus pacientes hoje em dia. Nossa, doutor, mas lá atrás você cuidou da minha família, tal, acabou pedindo exame e tal, não sei o quê. Mas vem cá, quando você está resfriado, a gente tem que ficar fazendo exame? Ou quando você teve uma gripe, a gente faz exames de pós-gripe? Não, porque foi leve o quadro. Não tem por que ficar pedindo, por exemplo, dedímero de novo para todo mundo, sendo que a gente sabe que com a vacina vai muito leve. Né? Então, fez muita diferença a gente ver como era lá atrás e como é agora. E é isso tudo que eu estou falando, pessoal. Se você fica lotando, você que está aí assistindo, fica lotando o pronto-socorro, porque está com um quadro de resfriado, você vai ficar lá 4 a 5 horas esperando para possivelmente receber um antibiótico desnecessário e achar que está feliz porque fez uma tomografia. Às vezes não precisa. Minto, na maioria das vezes não precisa. Em janeiro, como a gente ainda tinha muitas pessoas não vacinadas por cabeça dura, é verdade, eu ainda tive muitos pacientes internados, eu ainda tive que internar alguns, mas graças a Deus eu não me lembro assim, de nenhum daquela onda de janeiro da Omicron de eu ter perdido. Eu tive pacientes graves, inclusive, mas que deu tudo certo. Tá? Esse spray nasal, o que você foi falar dele? Eu sei muito pouco, mas é interessante, porque é como se fosse uma vacina que não deixa ele nem entrar mais no nosso organismo. Ele já para ali na frente, né? Mas parece que é israelense, né? Isso, se não me engano. Né? Existe em Israel, né? Israelense geralmente o pessoal é bem sério, né? Eles fazem uns trabalhos muito bonitos lá. Eu sei pouco. Eu não tenho capacidade, eu também não tenho. Humilde nesse sentido para poder falar. Eu não entendo. A ideia é interessante. A ideia é interessante. Mas assim, sinceramente, eu não tenho tanto... Ai, vai ser muito bom quando chegar. As vacinas que a gente tem já estão ajudando. Claro. E como estão? E como estão? Mostra muito. Elas mudaram isso tudo, né, Bach? A gente parou de ter morte por conta das vacinas. Então é muito importante que as pessoas continuem se vacinando. Isso fez a grande diferença. E aí é o seguinte, quem não tem essa proteção da vacina, quem geralmente tem transplante de rim, né, transplante de órgãos sólidos, ou pessoas muito idosas, acima de 95 anos, ou pessoas que têm alguma doença, um câncer mais grave, essas pessoas, hoje em dia, já têm uma medicação. Procure o seu médico, vai saber disso. Já tem uma medicação que é como se fosse uma vacina, que ela tem uma eficácia muito maior para essas pessoas que a vacina não segura. Então, estão chegando medicações até para esse grupo, infelizmente mais azarado, digamos assim, mais desfavorecido, melhor falar dessa maneira, que a vacina não protegeria. Então, quando chegar a vacininha do nariz, beleza, vamos usar também. Né? E eu acho que vai ser anual, e daqui a pouco a gente vai tomar na clínica particular de vacina, para continuar tomando, que você quiser escolher. Mas, enquanto isso, mantenhamos a vacinação. Porque, para isso, para sair das máscaras, a gente tem que estar vacinado. Uma coisa que a gente teve uma discussão em alto nível, né? Um debate, assim, quanto à máscara. Né? A minha opinião, pessoal,
Claro que nesse momento, que está muito cheio o hospital, tem muito Ômicron, lembra do achatar a curva do Mandetta, né? Então, para de repente tentar achatar um pouquinho a curva e diminuir um pouquinho a transmissão, eu não acho errado o pessoal querer usar máscara nesse sentido. Agora, não achem que eu vou usar máscara para nunca pegar o vírus. Desculpe, sinto lhe informar, todo mundo vai pegar sim, só que pegue vacinado, que pegue com vacina no braço, para ser um quadro leve, para ser tipo um resfriado, para ser tipo uma gripe, que hoje a gente tem visto isso. Às vezes as pessoas me desesperadas falando, eu peguei, eu não peguei até agora. Tudo bem, vai pegar. E vai pegar de novo, e vai pegar de novo, igual pega resfriado. O importante é manter a cabeça boa, se manter vacinado e ter um acompanhamento, se precisar. Muitas vezes ele precisa. Muitas vezes é lavagem nasal, remédio para dor de cabeça, remédio para febre, pronto, acabou. E se precisar de acompanhamento médico, algum médico de confiança que procure realmente te ajudar e te orientar. Tá E bom? por falar em médico de confiança, dá de novo seus... Como é que chega em você? Fala pro pessoal aqui. Então, o meu, por favor, Thaís, pode seguir, né? DR Rodrigo Santiago, no meu Instagram. A gente está sempre tentando levar mais e mais informações para o pessoal. É um médico, né? é um pneumologista fantástico. Ele é de São Paulo, mas hoje em dia, com esse. Que dá para se fazer online para o mundo todo, né? Pô, isso é uma coisa bacana, né, da telemedicina. A gente consegue ajudar muitas pessoas dessa maneira, né? Mas você não conseguiu examinar. Claro que o ideal é examinar. Mas o jeito que o pneumologista conseguiria, de repente, pensar em algumas doenças, inclusive respiratórias, de repente o clínico passa batido. Então, temos essas possibilidades. Eu tenho meu canal do YouTube, tem muita coisa, muito vídeo informando. Se o pessoal quiser entrar lá e escrever Dr. Rodrigo Santiago, já acha. Tem o meu site, tem tudo aí no meu Instagram. Vai ser um prazer poder discutir com vocês, orientar vocês. Quem quiser perguntar, sempre tem muita informação bacana. É uma honra ter a confiança de todos vocês. E como eu falo, como escrever aqui, olha que bonito. O doutor explica muito bem, parabéns, é um excelente profissional. Então, e eu faço dessas palavras as minhas também aqui, que eu sou super suspeito, gente. Eu dou meus filhos para ele cuidar, sabe? Então, uma pessoa fantástica, o doutor Colombini, os outros profissionais que são amigos da gente também, que vão estar tudo, já na filinha lá do nosso programa de rádio lá. Não é que eu ganhei esse programa de rádio aqui, gente, é uma satisfação maior que eu posso escolher os convidados. Então, só convido os amigos e gente que eu gosto assim, tá? E vai ser um prazer receber vocês lá. E, puxa vida, olha, coração, mais uma vez, muito obrigado aqui, Dr. Colombini, porque você aprendeu com ele. Aqui, olha só. Mentira, eu era veterano dele, mas faço o contrário, pô. Mas, brincadeiras à parte, eu aprendi muita coisa com ele. Inclusive nas redes sociais, o traquejo de falar para a televisão, para as pessoas. Ele realmente tem uma didática sensacional. Então, não tenha dúvida, aprendi muita coisa com ele, sim, aprendo todo dia, viu? É verdade. E agora tá bonitão, né? Tá todo malhadão, né? Agora tá. Nossa, virou. Ele está pensando, o Colombini tá malhadão e eu tô mais magro um pouquinho. A gente tá malhado. Ele tá malhado, a gente tá malhado. É inclusive o nome dessa live, né? Cuide da sua saúde para não ter que cuidar da doença. Então, o que adiantava o médico obeso ficar falando para todo mundo, cuida da sua saúde, e eu aqui, vai ver, 120 quilos de peso, né? Agora não, agora eu estou mais tranquilo, continuo, né? Então, é importante realmente vender saúde. A gente não tem que vender doença, né? A gente tem que vender saúde e evitar a doença, né? Então, assim, eu vi, só para, não sei se vai cortar ou não, Baco, mas eu vi alguns questionamentos aí. Eu não vou citar nome de outros colegas, que porventura eu até discorde deles, mas eu vi algumas pessoas perguntando, a vacina está defasada, não sei o quê. Eu concordo. A vacina está defasada para as cepas anteriores. Você tem razão que falou isso. Só que é o seguinte, no sentido de transmissão está defasada, porque a gente continua pegando, mas está muito mais leve. Né? Então, isso não tem dúvida. É só olhar os números, é só olhar aquela média de mortes. Então, não tem como falar que a vacina, por estar defasada quanto à transmissibilidade, ela está defasada quanto a evitar morte. Está evitando morte e está evitando... E não tem como discutir isso. Não tem. Eu também estou bravo com as indústrias de laboratórios, farmacêuticas, que ainda não fizeram novas, até para evitar a transmissão. Mas eu não acho que vão conseguir. Eu li pouco sobre essa questão. O pouco que eu li, eu acho que vai ser mais difícil de conter transmissão das próximas variantes que virão. Né? Agora, o mais importante, sim, é estar vacinado. Evitar morte. Doença grave. Para evitar isso morte. Que é uma coisa, gente. Hospitalização. E é só olhar...
É só olhar para os Só olha números. As gráfico, pessoas que só olha têm gráfico, não tem como doenças mais discutir. graves, temos outros tipos de tratamento, né? Mas, então, nesse sentido, quem me questionou disso, tá certo. E eu estou te explicando essa outra parte. Então, é uma coisa que eu gostava dos 5 passos, lembra, Bato? Para a gente falar para as Sim, pessoas manter a sua saúde, né? Então, tratar suas doenças crônicas. Quem tem pressão alta, quem tem diabetes, quem tem asma, quem tem DPOC, tem que ter o diagnóstico da doença, então procure seu especialista e trate. Use sim, direitinho a sua medicação. Se alimentar bem. Óbvio que para se alimentar bem, você vai evitar obesidade, você vai conseguir os principais nutrientes que a gente precisa. Beber bastante água, né? hum, Beber bastante água, você consegue proteger os seus rins, manter um bom metabolismo e um bom equilíbrio do seu organismo. Dormir bem. Pessoal, eu tenho a apneia do sono. Agora eu vou fazer uma nova live com o Alexandre, que eu fiz vamos, muito com ele, por sinal. Eu sim. trato a minha apneia do sono. Tá? A apneia do sono atrapalha muito a imunidade, aumenta a chance de infarto, de derrame, de problemas cardíacos. Então, dormir bem é importantíssimo. E 5, ser feliz, né? Saúde Hum. mental é fundamental. Agora, E a isso aí saúde pode gera dar vacina, felicidade, né? lógico. Saúde gera Ah, não tenha felicidade, dúvida. A pessoa né? triste tem estudos que mostram que quem está com Claro. depressão, quem está triste tem mais chance de ter quadro infeccioso, né? A É, gente tem mas que isso aqui é evitar um essas coisas. ciclo. Então, Saúde gera felicidade, felicidade gera saúde. As duas coisas. vamos vender saúde, né, meu amigo? Isso é o mais É isso, importante. A gente tem que vender doutor, saúde, querido. ensinar. Então, olha, eu quero ficar de coração. Obrigado de novo, tá? Puxa vida, é sempre uma aula aí, é sempre um aprendizado que tem aí, tá? Obrigado de novo aqui. Gente, vamos seguir o doutor Rodrigo aqui, uma pessoa maravilhosa, com muito conhecimento aqui para dar para vocês. Ok? Um abraço, meu querido. Fica com Deus. Obrigado, pessoal. Obrigado. Cuidem-se. Tchau. Obrigado.